Vamos revisar um pouco o gênero conto, que já foi visto em alguns anos no ensino fundamental, e agora veremos de forma mais aprofundada no nono ano. Então, conto, como já sabemos, é uma narrativa literária curta, ficcional, né, que está muito na imaginação do escritor. Temos os elementos do conto, começando aqui pelas personagens, que tem mais de uma personagem, porém, no conto são poucas personagens, porque o conto, se comparado à novela, ao romance, ele é bem mais curto. E se é mais curto, tem poucas personagens, tem tempo reduzido, espaço, tudo é mais reduzido. O tipo de narrador. O narrador pode ser narrador personagem, como já sabemos, que é aquele que participa do enredo. Pode ser o narrador observador, aquele que só observa, não participa. E também pode ter o narrador onisciente. Que qual é o narrador onisciente? É aquele que não participa dos fatos narrados no texto. Porém, ele conhece bem as personagens. Ele conhece bem o interior das personagens. E quando está narrando, descreve muito essas personagens. Ele pode prever até o futuro dessas personagens, conhecer o seu passado. Então, ele não participa, mas ele conhece muito bem o interior dessas personagens. O tempo é o período em que aconteceu, quando aconteceu esse conflito, os fatos desse texto. Então, a duração entre o início e o final da narrativa. O espaço, como já sabemos, é onde as personagens situam-se. E o espaço é bem reduzido, não acontece em muitos espaços. O enredo não acontece em muitos espaços. É um espaço bem limitado, devido ao texto ser curto. O enredo é a sequência das ações das personagens, que essa sequência pode ser de forma linear, numa ordem chamada ordem cronológica, que é bem definido o início, meio e fim da história. Você percebe bem. E pode também ter um enredo chamado tempo psicológico, que é o contrário do linear. As ações não têm uma ordem. A narração vai de acordo aos sentimentos das personagens. Às vezes a gente tem até dificuldade para encontrar a ordem, para saber onde é a sequência do início, do meio da história e do final, porque ele muda, às vezes começa com a ideia e muda totalmente quando surge algo sentimental ou psicológico. Um grande exemplo de contos psicológicos é da escritora Clarice Lispector. Ela usa muito esse tema, temas intimistas, sentimentos das personagens. O conflito é a situação-problema que fará as personagens agirem para resolvê-la. Então, inicia-se o texto como uma situação inicial, aí depois aparece uma situação contrária, uma situação problemática, que o texto vai, a partir daquele momento até o final, vai ficar tudo em torno daquele problema. Aquelas personagens vão agirem em volta dessa problemática e prende muito o leitor. Então, o conflito é isso, essa situação problema. Começa normalmente, uma situação bem normal, aí depois vem esse problema. Aí essa personagem fica tentando resolver até chegar no final do texto. O clímax é o momento de tensão, é as ações tomadas que definirão o rumo da história. Então, o clímax é o momento em que esse conflito fica mais tenso, fica no auge, é aquela parte que a gente acha, será que vai resolver dessa forma? É a hora que a gente chama mais a nossa atenção como leitores. Então, o clímax é isso, é a parte, o momento culminante, o momento crítico mesmo do conflito. E a conclusão ou desfecho é o final do texto. Aí pode ser resolvido de forma feliz, no caso dos contos de fadas, que terminam sempre felizes para sempre. Pode ser de forma trágica, pode resolver o conflito, pode não resolver. A gente tem vários tipos de contos. Temos contos de terror, contos de fadas, contos fantásticos, contos maravilhosos. E cada um tem
tem suas especificidades, porém tem esses elementos.